Olá, estudantes! No episódio passado, vimos pouco sobre formas avançadas, as suas aplicações e como isso pode melhorar nos desenhos. No episódio de hoje, vamos ver perspectiva. Então fique até o final, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Perspectiva em desenho é um conjunto de técnicas que permitem representar objetos tridimensionais, com altura, largura e profundidade, assim como vimos em alguns vídeos passados, em uma superfície bidimensional, como papel, uma tela, uma parede, criando a sensação de profundidade e espaço realista. Em outras palavras, é o que faz o desenho parecer que está entrando para dentro da folha, com coisas mais próximas ficando maiores e distantes ficando menores. Tipos principais de perspectiva: é a perspectiva com um ponto de fuga, que é o que usaremos de exemplo nesse vídeo. Ela é muito usada para desenhar estradas, corredores, trilhos, pontes, etc. Todas as linhas paralelas convergem em um único ponto no horizonte. Também existe a perspectiva com dois pontos de fuga, usada para desenhar prédios e objetos em ângulo. As linhas convergem em dois pontos diferentes no horizonte. E também temos a perspectiva com três pontos de fuga. Dá a sensação de olhar de cima ou de baixo para um objeto. Vista dramática. As linhas convergem em três pontos de fuga. Outros conceitos importantes para a perspectiva é a linha do horizonte ou a linha dos olhos. Ou seja, o que está abaixo dessa linha está abaixo da linha dos nossos olhos. O que está acima dessa linha está acima da linha dos nossos olhos. O ponto de fuga em si é o ponto para o qual as coisas convergem no horizonte. Então, como usaremos um exemplo à frente, podemos ver ponto de fuga, ponto no horizonte onde as linhas parecem se encontrar. E escala: quanto mais perto, maior o objeto, quanto mais longe, menor. A perspectiva no desenho não foi exatamente inventada de uma vez só, mas descoberta e desenvolvida ao longo do tempo. Povos antigos já tentavam representar profundidade, mas de forma intuitiva. No Egito Antigo e na Grécia já havia tentativas de mostrar profundidade, mas de maneira simbólica. Pessoas importantes desenhadas maiores, mesmo estando mais longe. No Império Romano, artistas começaram a experimentar proporções e profundidades em murais e mosaicos, mas ainda sem regras matemáticas claras. Na Idade Média, a perspectiva era quase inexistente, os desenhos eram chapados com hierarquia de tamanhos. Foi no Renascimento, durante o século XV, a perspectiva foi sistematizada. O arquiteto e artista Filippo Brunelleschi é considerado o pai da perspectiva linear, pois fez experimentos matemáticos para criar a ilusão correta de profundidade. Logo depois, Leon Battista Alberti escreveu um tratado da pintura explicando as regras da perspectiva, difundindo a técnica entre artistas. A partir daí, pintores como Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo usaram a perspectiva para dar realismo às suas obras. E no fundo da imagem você pode ver um exercício que eu pratiquei para exemplificar bem o estudo do ponto de fuga. Nesse exercício eu estou treinando com apenas um ponto de fuga e usando formas geométricas básico, apenas cubos. E a partir destes cubos podemos desenhar outras formas mais complexas, como cilindros, cones ou até mesmo formas mais orgânicas. E se você está gostando do conteúdo até aqui, então deixa o seu like, se inscreve e compartilha o vídeo. E comenta aí o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Quando você começar a estudar perspectiva, utilize uma régua
pelo menos no começo. Assim, você vai entendendo como as linhas vão seguindo para o ponto de fuga. À medida que você for se sentindo mais confortável, tente fazer de forma mais intuitiva e depois faça uma correção, faça algumas anotações e tente novamente. Lembre-se, é através da repetição que chegamos à perfeição no desenho. Outro exercício interessante é você pegar um objeto, copiá-lo e em seguida colocá-lo em perspectiva e ir mudando essa perspectiva, fazendo mais longe, mais perto, mudando o ângulo, muito próximo, muito longe e percebendo qual é a dificuldade em cada distância. Não se esqueça, é muito importante você fazer suas próprias anotações. Quanto mais tentamos, mais vamos aprendendo. Treine caixa todos os dias, em diferentes ângulos e alturas. Pratique bastante caixas acima da linha do horizonte, na linha do horizonte e abaixo da linha do horizonte. E perceba como esses objetos se comportam em diferentes ângulos. E marque bem a linha do horizonte, ela é o seu guia para você não errar na hora de fazer perspectiva. Não fuja das linhas guias, elas são muito importantes, mesmo que depois você apague. Simplifique sempre. Pense que o prédio é apenas uma caixa e que a cabeça é apenas um cilindro ou um objeto oval, enfim. E a partir desse objeto simplificado, você dá detalhes. Estude na vida real. Observe as ruas, os corredores, as mesas, o seu ambiente de trabalho. Afinal de contas, a perspectiva nada mais é do que a sua visão, a visão do observador, no caso você, em relação a uma cena, que é como você enxerga aquele espaço. E neste primeiro bloco, eu expliquei um pouco sobre a teoria da perspectiva. No próximo bloco, eu vou fazer alguns exercícios e vou explicar os exercícios para que vocês possam reproduzir em casa. Bom, vamos lá então. Agora eu vou fazer um exercício que consiste em avaliar como as coisas ficam na distância. Quando você tem um objeto, a tendência é que quanto mais afastado ele fique, menor ele pareça. É um exercício simples, contudo, é preciso tomar alguns cuidados. Entre um objeto parecer que está se afastando e parecer que ele está encolhendo, detalhes. Então a gente sempre precisa tomar este cuidado, para não parecer que ao invés de o objeto estar se afastando, ele está encolhendo. E não é isso que nós queremos quando fazemos a perspectiva. E é por isso que fazer as caixas é tão importante. Embora aqui no desenho eu esteja desenhando de forma direta, pelo menos nesse primeiro exercício, vocês vão ver que nos próximos eu utilizo caixas. A caixa permite que você mantenha o tamanho correto. Como você vai fazendo a caixa encolhendo ao longo, e dentro daquela caixa você mantém a proporção. Nós vamos ter aulas de proporção aqui no canal, porém eu já vou adiantando algumas coisas em relação a isso, e é exatamente quando a gente vai aplicar na perspectiva que você percebe o quanto é importante entender a proporção das coisas. Bom, aqui vocês podem ver que eu já estou puxando linhas laterais, e aqui eu já vou fazer um desenho a partir de uma caixa. A caixa ela é extremamente importante, principalmente no começo. À medida que vamos evoluindo, nós acabamos adquirindo um certo instinto. Então, instintivamente, nós vamos entender onde as coisas se encaixam. Porém, no começo, é muito importante você fazer a caixa e respeitar aquele espaço. Você determinou que aquele espaço é onde o que você vai desenhar, seja um animal, uma pessoa, um objeto, vai estar. Então, você precisa respeitar esse espaço. Às vezes pode ser que saia um pouquinho para fora, não tem problema sair um pouco para fora. Contudo, é muito importante respeitarmos esse espaço, ok? Como vocês podem ver aí, estou fazendo um animal de improviso.
tá? Uma criatura improvisada, mas a ideia aqui é mostrar como eu respeito esse espaço exatamente para conseguir fazer essa sensação de que ela está se distanciando. Então ela está muito... Quando a gente tem esse efeito, é porque o objeto, a pessoa, o animal está muito próximo da câmera. Quanto mais próximo da câmera, entre aspas, né? A câmera que nesse caso é o ponto do observador, mais ele cria essa distorção de imagem, ok? A perspectiva ela é extremamente importante dentro do nosso desenho. Por mais que quando vemos artistas criando e eles não fazem essas linhas, mas eles já têm esse domínio. É extremamente importante, independente do que você queira desenhar, seja um cartoon, seja um mangá. É importante darmos esse passo, que é o passo dos fundamentos do desenho, o desenho artístico, a escola clássica do desenho, entende? Se entendermos isso volta para nos assombrar. Quando vamos ver, por exemplo, um desenho de mangá ele nada mais é do que a distorção de uma forma real. Então o rosto de mangá, ele é baseado num rosto asiático, e ele vai se distorcendo para parecer com o mangá como a gente conhece, tanto que existem vários tipos de mangá. Em alguns estilos de mangá, o rosto é muito mais realista, como por exemplo em Vagabond. Ou pode ser realmente muito estilo mangá clássico, aí existem vários exemplos, e até um pouco mais estilizado, como em Dragon Ball, como em Naruto. Mas todos eles partem do mesmo princípio, que é o nosso rosto. Por isso que é importante entendermos certas regras, porque mesmo quando nós distorcemos, essas regras estão lá. E quando um artista decide não usar essas regras, ele está fazendo isso de forma consciente. E você ter consciência do que você está fazendo ou não é o que define se você está errando ou não. Quando você pega um desenho em cartoon, como o Pica-Pau, o Pernalonga, e o corpo estica, aquilo ali é feito exatamente porque é a intenção do artista fazer. Agora, quando o seu braço é muito longo, a perna é muito longa, e não porque foi sua intenção, isso significa que você cometeu um erro, o que é normal, todos nós cometemos erros. Aprender é um processo de errar. Você erra muitas e muitas vezes, anota suas falhas e vai aperfeiçoando. Aqui eu estou dando preferência para mostrar um ponto de fuga exatamente para vocês entenderem esses conceitos básicos. No próximo vídeo eu vou trazer 2, 3 pontos de fuga e talvez, ou no próximo episódio, ou em um terceiro episódio, eu vou mostrar uma perspectiva que é um pouco mais complicada, que é conhecida como olho de peixe. Ela trabalha com 4, 5, tem casos que até 6 pontos de fuga. É um pouco difícil de trabalhar, mas nós não podemos ter medo de tentar. O desenho é tentativa e erro, é aprendermos com os nossos erros principalmente. Então qual que é a importância de nós dominarmos este conceito de perspectiva? Se as formas que nós estudamos nos vídeos passados nos dão a estrutura correta para desenhar, a perspectiva vai ditar o dinamismo correto da cena. Se nós imagina num filme, como foi um conceito que eu mostrei no vídeo passado, é como se nós estivéssemos pegando um filme, tirado uma foto daquele filme e aquela foto é o nosso desenho. Se eu como observador estou olhando para o fundo do corredor, então o correto é que todas as coisas estejam apontando para o fundo daquele corredor. Naturalmente é assim. Mesmo que nem tudo esteja perfeitamente alinhadinho, mas está sendo tudo puxado por quê? Porque é através do meu olho, do observador. E isso vai fazer com que o seu desenho ganhe muito dinamismo. É muito importante que você domine essa técnica. E aqui vai um conselho. Uma das melhores formas para você pegar bons ângulos é extraindo de filmes ou animes, se você gosta desse tipo de conteúdo. Porque existe uma certa técnica que envolve o cinema que nós como desenhistas usamos. Porque o próprio cinema se inspira na arte para criar suas cenas. Existem muitas referências. Artes que se inspiram em filmes e filmes que se inspiram em artes. Então utilizar esse material é uma ótima forma. Não tenham medo de utilizar referência, principalmente em estudos. Pegue um desenho que já foi feito, coloque ele por baixo, use uma mesa de luz. Se você usa a mesa digitalizadora, coloca no fundo e abre uma layer por cima. E você começa a criar um desenho a partir daquele desenho. Mas a ideia não é você fazer isso para mostrar que você é um desenhista incrível. Não é isso. É você
entender as estruturas daquele desenho através do seu próprio desenho, entendeu? Isso faz com que sua cabeça comece a entender. Lembre-se, o desenho, a criatividade, ela pode acontecer na sua cabeça, mas o desenho em si, ele é coordenação motora. Então a gente treina a nossa coordenação para conseguir fazer certas coisas. Então quando você pega um desenho que está num ângulo que normalmente você não consegue fazer, coloca ali e começa a estruturar, começa a ver aonde está sendo puxado o ponto de fuga, começa a ver aonde está a linha do horizonte, começa a ver como é que aquele artista proporcionou, você começa a entender como que aquele desenho foi realmente feito. E a sua cabeça vai começar a entender isso, e à medida que você for reproduzindo isso, você vai conseguir fazer isso naturalmente, sem precisar. É claro, é muito importante que você faça exercícios. Desenho é desenho, estudo é estudo. E ambos são importantes. É muito importante que você estude e muito importante que você desenhe. Façam as duas coisas. Você cria um estudo e a partir daquele estudo você vai criar um desenho. O desenho não deixa de ser um estudo, o estudo não deixa de ser um desenho. Bom, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Aqui estou fazendo um dragão de 3 cabeças, mais para mostrar essa questão do ponto de fuga. Eu quis fazer um desenho um pouquinho mais complexo, de formas mais orgânicas, para ver como é que ele está posicionado. Esse aqui ainda é mais um sketch. Eu vou trazer um desenho mesmo meu no final do vídeo, que mostra bem como é que eu fiz, e ele foi feito nessa mesma estrutura. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês tentem fazer. Tente fazer isso no seu próximo desenho. Pegue esses exercícios que eu fiz, tente recriar da sua forma, e depois de você fazer esse estudo, tente fazer um desenho aplicando as regras que você entendeu nesse estudo, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou ler, eu vou trazer no próximo vídeo, ok? Fala o que você gostou, o que você não gostou, tá bom? Deixa seu like, se inscreve, ajuda muita gente. Bom, e é isso aí, galera. Trouxe aqui alguns exercícios. Eu preferi trabalhar primeiro com um ponto de fuga, porque esse conceito de perspectiva ele pode ser um pouco confuso. Então o ideal é que comece com um ponto de fuga, com formas mais básicas, evolua um pouquinho com um ponto de fuga mesmo, e a partir daí a gente vai evoluindo para 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, e assim conseguimos fazer coisas mais complexas, como cenários mais complexos, personagens mais complexos, poses mais dinâmicas. No fundo tá um desenho que eu fiz baseado nesse primeiro sketch que eu tinha feito, que dá para vocês terem uma noção, ok? Agradeço quem ficou até o final. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha, comenta aí embaixo o que você gostaria de ver, o que você gostou, o que você não gostou. E é isso, estamos juntos, estamos estudando junto. Eu também não sou um profissional, e vamos juntos, e juntos nós vamos chegar lá, ok? Até a próxima, estudantes!